Essa semana eu pensei em não comentar o episódio de Jujutsu Kaisen porque eu achei que tinha pouca coisa pra comentar e eu pensei, não, vou deixar acumular até o episódio que vem pra assim comentar um pouco mais de coisa, né? Só que depois eu fui refletindo algumas coisas sobre o que aconteceu nesse episódio e sobre o bait que eu já vinha me perguntando. Eu falei, cara, não é possível, vou ter que falar sobre isso, eu vou ter que falar sobre isso aí porque eu já tava me questionando todo episódio que passava se isso ia ser um bait ou não, de alguém realmente morrer do trio principal ou não nesse episódio. E esse episódio aconteceu, eu pensei, por mais que eu não fale de todo o episódio, vamos lá tocar nesse ponto, porque relembrando algumas coisas que aconteceram, a gente teve o trio de protagonistas eles entrando num reformatório para executar uma missão que é resgatar os sobreviventes que estavam presos lá por conta de uma maldição que estava meio que, né, obviamente dominando o lugar, então por isso eles precisavam resgatar essas pessoas. E no começo, quando essa missão é apresentada, é dito na legenda o seguinte, que um dos 3 calouros que foi até esse lugar executar essa missão acabou morrendo. Eu fiquei, hã? Tu tá me tirando, né? Que um dos 3 protagonistas vai morrer logo no começo do anime, numa missão assim, cara, numa missão que nem é grande coisa assim, né? Aquela missão de começo de anime episódica, que vai durar 1 ou 2 episódios, que normalmente não tem um grau de importância tão grande assim, e o cara me mete um bait desse, que um dos 3 principais vai acabar morrendo. Eu duvidei até a morte que isso aconteceria. E bom, aconteceu! O principal, o protagonista, ele acabou morrendo. Mas é aquele clássico, morreu, mas vai passar bem. Ainda não tá bem. O cara ainda continua morto, mas ele vai passar bem em alguma hora. Isso é óbvio que isso aqui que ia acontecer. Eu recebi leves spoilers do mangá mais adiante que algo mais sério acontece com um desses 3 protagonistas lá na frente, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, eu nem sei ao certo o que exatamente acontece, mas que é algo corajoso, aparenta ser algo corajoso do autor de ter colocado isso, mas isso é outro papo, isso é lá na frente do mangá. O que acontece nesse episódio aqui é que o protagonista, o Itadori, ele não consegue voltar, ele não consegue assumir o próprio corpo de volta e o Sukuna acaba ficando com o corpo dele durante esse episódio. O Sukuna ele decide fazer o seguinte, bom, para eu fazer com que o Itadori ele não volte a dominar o corpo, mesmo que ele possa fazer isso, eu vou arrancar o coração desse corpo e assim eu vou fazer com que eu continue vivendo e faça com que o Itadori, mesmo que ele assuma o corpo de volta, ele não possa continuar vivendo, porque eu sou um demônio, eu sou uma maldição. Demônio não é a palavra mais apropriada, né? Eu sou uma maldição e o Itadori não. O Itadori é uma pessoa normal, então ele precisa do coração para viver. Então se ele tomar o corpo de volta, ele vai no momento seguinte acabar morrendo. E foi isso que aconteceu. Ele tentou usar o Itadori como refém e no fim das contas, depois de uma batalha contra o Fushiguro, ele assume o corpo de volta, né? O Itadori ele consegue assumir o corpo de volta e acaba morrendo. E ele é levado pro como é que era? Não é no crematório? Qual é o nome? No necrotério, não é Não é necrotério, eu esqueci o nome do lugar, onde as pessoas, elas tá lá só o corpo morto das pessoas, então ela tá necrotério o nome do lugar? Agora eu tô confuso, né? No IML, chama de IML aqui, se fosse no Brasil ia ser o IML, mas enfim, o corpo do Itadori tá lá e no final do episódio revela-se que, com um personagem novo apresentado, dizendo que não. Pode ser que ele não tenha morrido, ou pode ser que exista uma forma de fazer com que ele volte à vida. Então vamos conversar sobre isso, que era algo que eu já tenho comentado aqui com vocês ao longo desses episódios que eu tô comentando. Aliás, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever para acompanhar os vídeos praticamente semanais. Tenho feito aqui semanalmente os vídeos sobre o anime de Jujutsu Kaisen, então vale a pena ficar inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? O negócio é o seguinte, ao longo dessas semanas eu vim comentando aqui alguns baits que o anime de Jujutsu ele coloca pra gente, e esse já é o 3º deles. O primeiro deles foi logo no primeiro episódio, quando o Itadori ele tava pra comer o dedo do Sukuna, e é dito que ele teria uma chance de 1 em 1 milhão de sobreviver àquilo caso ele comesse aquele dedo. E aí, aquilo sendo jogado no anime, eu fiquei, você acha mesmo que é válido colocar esse suspense falso, esse suspense que não existe na prática, que a gente sabe que ele vai ser a uma chance entre 1 milhão de sobreviver a essa estatística? Era óbvio que isso ia acontecer e não era nem necessário ter sido colocado. Foi algo colocado ali de forma completamente gratuita, ele só pra... é uma chance em 1 milhão, será que ele vai sobreviver? Fiquem atentos aos próximos episódios. É quase isso. Já o segundo bait, que aí
eu vou ter que dizer que foi muito mais contextualizado, que foi bem mais sutil, na verdade, que foi, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro episódio, que é quando ele vai pra escola de Jujutsu e acaba que o diretor inicialmente reprova a entrada dele. E eu comentei que, pô, você acha mesmo que o moleque, o protagonista indo até a escola de exorcismo, vai ser mesmo reprovado logo no começo? Ah, então tá bom, vou voltar pra minha casa e vou continuar com a minha vida comum. Não vai acontecer, a gente sabe que ele ia entrar de uma forma ou de outra, né? Só que aquilo teve um contexto muito melhor e muito mais bem trabalhado, porque, diferente do primeiro caso, nesse segundo, o que a gente teve foi a inicial reprovação do Itadori quando ele conversa com o diretor, mas aquilo serviu, aquela reprovação serviu para desenvolver o personagem, né? O Itadori, ele percebeu que ele precisava ter uma convicção, que o diretor ele queria, a resposta que o diretor queria era a resposta de alguém que tivesse uma convicção, que tivesse um motivo real de estar ali, né? Que tivesse uma motivação grandiosa. Claro, né? Serve também ali como motivador shonen, porque o protagonista de anime shonen tem que ter essa motivação, mas nesse sentido foi contextualizado. O Itadori ele precisava demonstrar isso naquele contexto, porque o diretor ele sabe que para executar as missões que viriam depois que o personagem ele entrasse naquela escola, naturalmente o personagem ele precisa ter um emocional forte, ele precisa saber lidar com essas emergências, com essas situações que ele vai ter que encarar daqui pra frente, né? Então fez sentido aquele contexto, né? Aquela reprovação inicial para fazer com que o protagonista percebesse, colocasse na cabeça que ele precisa estar ali, que ele precisava fazer o que ele estava fazendo, entrar naquela escola por motivação própria, e não porque o avô dele sugeriu que ele protegesse outras pessoas, então, decidi vir aqui porque o avô pediu. Então, ele precisa estar ali por conta própria. Por isso que esse segundo bait foi extremamente sutil e muito bem trabalhado. E agora a gente teve, nesse episódio, o terceiro. No caso, né, já 2 episódios atrás que foi dito isso, né, que um dos protagonistas viria a morrer. Antes dele morrer, a gente até teve um certo contexto para desenvolver principalmente o Fushiguro, no sentido de mostrar a mudança do personagem, né? Porque no primeiro episódio ele estava disposto a matar o Itadori depois que ele foi possuído pelo Sukuna. E isso ele não pensava 2 vezes se precisasse fazer aquilo. E nesse episódio a gente vê o contrário acontecendo, né? O Fushiguro ele quer salvar a vida do Itadori. Então nesse sentido fez bastante sentido, serviu de algo e até pela própria armadilha, né? Que o Sukuna ele armou com o corpo do Itadori também foi muito bem pensado, né? Agora, isso aconteceu antes do personagem morrer. O que eu quero saber é o que a morte dele, depois de ter acontecido, vai ter de utilidade real para a história. Quais as consequências disso pro Itadori, pros outros personagens à volta? A gente viu que claramente, né, os outros 2 protagonistas eles ficaram tristes com a morte do Itadori, tudo bem, mas ainda é muito pouco. Eu quero saber se esse bait de matar o protagonista no 5º episódio vai ser algo que vai ser compensado, recompensado lá na frente com um desenvolvimento interessante. Talvez uma pessoa que faz vídeo pro YouTube falando sobre anime que faz bait, sendo que isso é o que mais tem no YouTube, seja um pouco contraditório e irônico. E eu acho que é, até certo ponto sim, né? Mas ainda assim, são coisas diferentes. São uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu quero saber se vocês concordam com isso, discordam, deixem nos comentários, mas não se esqueça, quem não é inscrito, para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que saírem toda semana de Jujutsu Kaisen. Beleza, galera? Até a próxima, tchau!